drippy, drippy, drippin'. Eat it, drippy, 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 drippin'. Gonna sip it, sip it, sip it, sip it. Yeah. A Nora acompanha Annie Mikieva, uma jovem stripper que mora em Brighton Beach, um enclave de língua russa no Brooklyn, em Nova York. Como a única dançarina de língua russa em um clube de striptease de luxo em Manhattan, Annie é apresentada por seu chefe, Vanya Zakharov, o filho mimado de um oligarca russo. Aparentemente, nos Estados Unidos, para estudar, Vanya passa a maior parte do tempo aloprando e jogando videogame na mansão de sua família. Seus pais pagam seu padrinho, que tem 2 capangas, para manter Vanya longe de problemas, o que eles quase nunca conseguem. Vanya contrata Annie para alguns encontros sexuais, mas acaba se apaixonando por ela. Daí eles engatam um romance relâmpago que culmina em uma viagem a Las Vegas, onde Vanya impulsivamente pede Annie em casamento. Apesar da hesitação inicial, ela concorda, convencida por suas declarações de amor. E eles se casam em uma pequena capela em Las Vegas. No entanto, logo após o casamento, Vanya acaba revelando que espera conseguir o green card com a união, o que ele deseja muito porque ele não quer voltar para a Rússia e ter que trabalhar na empresa do seu pai. Para entender a relevância de Anora, vale conhecer um pouquinho da história do seu realizador. Sean Baker é um dos cineastas independentes mais bem-sucedidos da história. Com um estilo de filmar que já foi comparado ao neorrealismo italiano, por colocar no centro da narrativa as lutas diárias de pessoas marginalizadas, o diretor norte-americano conseguiu criar obras autênticas e poderosas que vão na contramão do esperançoso e açucarado cinema tradicional de Hollywood. Touch you. No, 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 no! Don't leave. It's okay. Just put it. Da mesma forma que os diretores italianos levaram suas câmeras para as ruas assim que acabou a Segunda Guerra Mundial e foram filmar a Itália de verdade, que eles não viam representada no cinema da época, nós podemos dizer tranquilamente que Sean Baker incorpora o espírito neorrealista italiano como quase ninguém no cinema contemporâneo. E ele faz isso com muita humanidade, mas também por meio de 3 táticas simples, que é interessante a gente abordar aqui antes de falar do filme em si. A primeira dessas táticas é filmar em locações em vez de usar cenários criados em estúdio. Colocar a câmera num local que já existe e tem história dá ao filme uma camada extra de autenticidade. Afinal, é a vida real acontecendo no plano de fundo, e tratando de Sean Baker não só no pano de fundo, porque o diretor muitas vezes traz pessoas que vivem nesses locais para o elenco de seus filmes, conferindo a membros da comunidade papéis importantes dentro das suas narrativas e trazendo a realidade para a história. O que nos leva à segunda tática: trabalhar com atores não profissionais ou não treinados. Ter pessoas reais emprestando suas presenças e vivências aos filmes confere uma autenticidade difícil de replicar. É um processo que exige disciplina e flexibilidade, especialmente ao filmar em locações, mas que resulta em histórias que soam mais verdadeiras do que a maioria das produções hollywoodianas. E por fim, a terceira característica essencial do cinema de Sean Baker, que também é uma característica do neorrealismo italiano, é a capacidade de produzir filmes com orçamentos mínimos. Em vez de enxergar a falta de recursos como uma limitação, Sean Baker a transforma em oportunidade, filmando com equipes reduzidas e se arriscando em situações que grandes produções jamais ousariam enfrentar. Esse método frequentemente gera sequências memoráveis, que se tornaram uma marca registrada em seus filmes. Agora, falando de Anora, o filme ganhou a Palma de Ouro no último Festival de Cannes e tem sido considerado o melhor de Sean Baker até hoje. O que eu não concordo muito, eu ainda acho o Projeto Flórida imbatível, mas eu consigo entender quem acha isso. Assistir a Anora é como embarcar numa montanha-russa sem barra de segurança. Cada reviravolta que o filme dá te leva a um lugar que você não esperava estar, despertando um sentimento que você não estava pronto para sentir. Uma coisa interessante de observar no estilo visual do filme é como o diretor de fotografia Drew Daniels, que também assinou Red Rocket, o longa anterior de Sean Baker, construiu uma proposta de captação que reflete a todo momento a atitude e o estado mental da protagonista. Não chega a ser uma abordagem totalmente subjetiva, em que vemos o mundo pelos olhos de Annie, até porque os filmes de Baker mantêm uma certa objetividade, observando seus personagens a uma distância segura, mas é uma escolha inteligente, que cria conexão e intensifica a ansiedade do espectador. Perceba como o filme começa com uma fotografia quase neorrealista, marcada por planos abertos e estáticos. No meio, adota um estilo mais clássico e elegante, remetendo aos filmes de máfia dos anos 70. E então, da metade para o final, a câmera se torna cada vez mais tremida, suja e inquieta, acompanhando o ritmo frenético da história e a bagunça total fora e dentro da cabeça de Annie, conforme os personagens tomam as ruas de Nova York. Há momentos, inclusive, em que a câmera literalmente enlouquece, acompanhando o caos e o descontrole das situações.
Embora comece como um thriller mais frenético, que se transforma logo em um drama romântico meio cômico, nós não podemos esquecer nunca que os filmes de Sean Baker são, antes de tudo, sobre classe social. E isso fica muito claro quando o sonho de Annie de ter uma família e abandonar de vez a vida na noite é esmagado sem nenhuma cerimônia ou piedade. Em resumo, A Nora é ao mesmo tempo um filme divertido, emocionante e de partir o coração. Uma crônica neorrealista intensa e melancólica sobre as batalhas diárias de quem vive à margem da riqueza e dos privilégios, em uma sociedade tão desigual e injusta quanto o sedutor sonho americano.